nossos direitos que são adquiridos, não pode jogar no latão do lixo. Quem está fazendo essa reforma, quem está fazendo não tem nada a ver com previdência social, só tem de ganância de receber, que recebe um alto salário e que não contribuiu com a previdência. Lamentavelmente, o próprio presidente da República, certo? Ele aposentou com 53 anos, né? Aonde ele conseguiu arrumar a aposentadoria? Ficou um ano como procurador do Estado e conseguiu se aposentar. Então, lamentavelmente, num país como o Brasil, essas mazelas, esse desrespeito com os trabalhadores. Ficamos muito chateados, tristes. Nós temos Iara e França. E a rua? Nós temos que ir na comunidade, pegar os moradores, pegar a dona de casa, soltar nas redes sociais que o presidente quer cortar. Ele corta tudo. Por que não corta o salário dos amigos deles que estão lá, só mamando? Eu fico satisfeito e coloco à disposição essa pequena amostra de trabalho comunitário. Vamos fazer a diferença em Sorocaba. Vamos chamar o povo para a rua. Vamos, sim, ajudar que aquele... Será que nós temos condições? Eu sou aposentado 21 anos. Aposentei, tá? Só que não dá para você colocar um cidadão, como o companheiro falou, subir a escada com 65 anos. Lamentável. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Manuel. Márcia Viana, do Sindicato do Vestuário e da direção da CUT São Paulo. Bom, boa noite a todas e todos. Parabenizar também o vereador França, a vereadora Iara, por dar essa oportunidade do povo, né, de Sorocaba estar entendendo o que está acontecendo no nosso país. Parabenizar a mesa, né, pela exposição e, assim, nos coloca aí mais indignação, né, do que está acontecendo no nosso país. Na verdade, eu venho aqui não para fazer uma pergunta, mas eu gostaria, assim, de cobrar, né, se foi colocado aí pelo Diese, pelo Fernando, que nessa reforma, 84% dos trabalhadores e trabalhadoras de Sorocaba vão sofrer o impacto dessa reforma. E cadê os vereadores dessa Casa de Lei, que são os representantes do povo aqui? Então, a minha indignação é cobrar, então, a população que está nos ouvindo tem que cobrar do seu vereador, da vereadora, qual é o seu papel e qual é a sua posição em relação a essa reforma da Previdência, para eles cobrarem da sua base aliada. Nós temos 2 vereadores, 2 deputados federais aqui na cidade, e é com o voto deles que vai ser votado essa reforma da Previdência. Jefferson Campos e Vitor Lippe, qual é a definição de vocês nesse momento, que não vem a público falar? A população quer saber, as trabalhadoras e os trabalhadores querem saber qual é a definição, como que vocês vão votar com essa reforma da Previdência? Vão trair todos os trabalhadores e trabalhadoras que depositaram o voto em vocês? Então, fica aqui a minha pergunta e essa indignação. Muito obrigada. Obrigado, Marcinha. No final, a gente responde com relação à Câmara. Pelo Milton Sanches, do Conselho Sindical e do Sindicato da Saúde. Deixa eu só ver onde você está aí, Milton. Boa noite a todos. França e Iara, em nome de vocês eu cumprimento a mesa e queria dizer que esta é uma das mais esclarecedoras audiência pública que eu já participei. Embora você tenha razão, viu, Carlos? Isso aqui está parecendo o clássico do Campeonato Paulista, só de uma torcida. É verdade, só pode entrar, parece que só pode entrar uma torcida. Porém, as pessoas que fizeram e vão fazer, já fizeram com a terceirização e provavelmente vão tentar fazer com a reforma da Previdência, não estão presentes e nem vão estar. Que eles costumam se esconder atrás de uma mesa e, na hora de votar, ferrar, desculpe a palavra, o povo brasileiro. Eu tenho uma preocupação, doutor, com relação à Justiça do Trabalho. O senhor falou muito bem da Justiça do Trabalho. Eu queria deixar uma pergunta. Eu acho que essa metralhadora não está virada só para a
a Previdência Social está virada também para a Justiça do Trabalho. É um dos principais alvos dessas teóricas reformas, é isso, é a Justiça do Trabalho, porque é a única justiça especializada e que realmente ela é voltada para se fazer o social. Eu gostaria de ouvir essa resposta lá no fim. E eu queria dizer também que nós, sindicalistas do movimento sindical, estivemos nessa Casa de Lei aqui, em uma determinada votação, e disseram para nós que nós somos barulhentos, que nós, qualquer coisa que nós falamos, nós ofendemos. Não, nós não ofendemos, não. E nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Quem ofendeu nós não está presente. Então, não é só Vitor Lippe, viu? Não é só o Jefferson. A gente tem que cobrar todos os vereadores, como você falou, bem de cobrar todos. Vem aqui, fala de novo para nós. Nós estivemos na outra audiência e estamos presentes aqui. É essa a cobrança. Obrigado, gente. Obrigado, Milton. Companheira Sueli, do Sindicato dos Frentistas. Boa noite a todos e a todas. Em nome da companheira Iara, eu cumprimento a todas as autoridades presentes e agradeço pela oportunidade, né? E eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao companheiro Belzuini, né, por ele ser tão incisivo na questão do déficit e do superávit, né? Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, mas muito clara, porque se fala isso sempre veladamente. Ou se ganha muito, ou se está na miséria. E quem está na miséria, na verdade, vai ficar pior, é o trabalhador, é a classe trabalhadora. Porque acorda sempre a história que vai arrebentar do lado mais fraco. Eu queria deixar 2 questionamentos aqui. Eu represento a categoria dos frentistas e o colega que me antecedeu estava falando sobre o benzeno. Então, nós já temos uma dificuldade imensa de mantê-los trabalhando. Quando pensávamos que íamos conseguir provar nexo causal ou juntar em uma periculosidade, vem aí... Me lembrei até do Toninho Malvadeza hoje, né? Quem é o Toninho Malvadeza na história de hoje, gente? O que está aí é um vampiro sugando o sangue de todo mundo. É um desestímulo. Vai ter dinheiro para se pagar na Previdência, a questão do déficit, com esse desestímulo para o recolhimento futuro. Quem vai querer recolher? Se eles estão querendo, na verdade, formar a Previdência privada. E uma outra pergunta, vou aproveitar o veículo que nós estamos aqui na Câmara, e lá em casa eu vou falar com os meus companheiros da terceira infância. Gente, um casal aposentado está lá no seu cantinho, vivendo os dois com as suas aposentadorias, marido e mulher. Um morre, o outro vai continuar vai receber a aposentadoria. Vai ter pensão? Para mim, eu entendi que não vai ter. Como que vai conviver, só para concluir, se, na verdade, o provimento da casa já é o benefício dos dois e já com auxílio, às vezes, da família? Isso é uma maldade ímpar. Isso é desumanidade. Contribuiu, ainda conseguiu aposentar, mas não vai receber mais. E viúva tem que pagar, o viúvo vai pagar. É um absurdo. Eu não posso acreditar. E as pessoas estão lá sentadas e não sabem disso. Acham que é só a viúva muito novinha. Não, a terceira infância nossa aqui vai ser afetada também, porque nós já estamos aposentados. O nosso marido também. E se nós morrermos, ele não vai receber. Vai receber a malvadinha pensão lá, abaixo do salário mínimo. Nós vamos morrer de fome, gente. Então, vai ter dinheiro para se pagar, e essa questão da pensão, me desculpe, mas eu não poderia deixar a terceira infância sem perguntar, e não poderia deixar também a questão da minha categoria. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Sueli. Queria também anunciar e agradecer a presença do vereador de Piedade, o Mauro. Deve levantar aí para a gente poder focalizar. O Mauro, vereador de Piedade. Agora o companheiro Ismael, doutor Ismael, do Sindicato dos Médicos.
Boa noite a todos, né? Eu queria colocar rapidamente uma coisa. Eu sou médico do trabalho, né? Ou seja, diretamente ligado a essas questões. E a experiência que a gente tem hoje é muito ruim, porque não há condição nenhuma de trabalhar 49 anos. Digamos que ele consiga ter um emprego fixo e aguentar as condições de trabalho. Eles falaram, eu vi, questão da mudança, tecnologia. Só que a maioria da população brasileira não trabalha em empresas altamente tecnológicas, só aperta botão. Trabalha no pesado, carregando peso, se submetendo a calor, a mudanças térmicas, toda a péssimas condições que continuam acontecendo no Brasil. Existe muita doença profissional, né? Inclusive a resposta a isso é muito baixa. Então, uma reforma que exija que esse coitado trabalhe até 60 anos é absurdo, porque ele nunca vai se aposentar. Ele não tem condições físicas, né, para se aposentar. Isso é muito fácil verificar nas próprias condições. Então, o que eu gostaria de colocar é isso. Primeiro, que eu acho um absurdo isso. Depois, talvez o Berzoini pudesse explorar um pouco mais, a questão do outra ponta. Está se falando em cortar gasto, na verdade, né, prolongando a aposentadoria. E a arrecadação? Por que não se fala na questão da arrecadação? Como melhorar a arrecadação? Todo dia você vê notícias de bilhões de dívidas das grandes empresas, inclusive a Globo, né, Bradesco, com a Previdência. O que você vai fazer para cobrar essas dívidas? Não seria uma forma, né, de você conseguir dinheiro sem cortar os velhinhos? Mas será que tem coragem, alguém no governo é macho para fazer isso? É melhor para cortar salário dos velhinhos do que encarar uma Globo, né? Então era isso que eu gostaria que eu deixar o Berzoini. Obrigado, Ismael. Agora vamos lá para o plenário, Matheus Ribeiro, do Fórum Hip Hop. Pode usar esse microfone aqui do lado da câmera. Boa noite, senhoras e senhores. Eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas que estão compondo a mesa e também se alguém puder acrescentar alguma coisa também para a gente alimentar esse debate. Segundo a reforma da Previdência, o trabalhador vai ter que trabalhar 49 anos, vai ter que ter 49 anos de contribuição para se aposentar, certo? Só que com essa terceirização, eles querem propor, já aprovaram inclusive a terceirização. A minha dúvida é saber se vai, porque segundo a CLT, o trabalhador, quando assina um contrato temporário, de 3 a 6 meses, pode se prolongar mais 3 meses, segundo mais o contrato. Por exemplo, se você fizer um contrato de 6 meses, que é o máximo que se pode, você pode ainda estender por mais 3 meses, certo? E, segundo isso, quando acontece isso de atingir esse limite aí de 9 meses, então, de trabalho por contrato temporário, o trabalhador tem que ficar 3 meses em quarentena. Tem que ficar 3 meses em quarentena sem assinar contratos temporários. E se isso continuar assim, nós, jovens, vamos ter que trabalhar durante 65 anos. Porque, fazer uma continha básica aqui, se você só vai poder trabalhar 9 meses ao ano, você vai ficar 3 meses desempregado, sem nenhum direito, sem direito a FGTS, sem nenhum direito reservado, vamos dizer assim. Eu queria fazer a pergunta para os senhores, porque daí eu já vou me preparar para fazer minhas atividades trabalhistas com muleta e tal. Daí eu já vou me preparando e é só isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Matheus. Só tem mais 2 inscritos, pelo menos da relação que me chegou até aqui, e nós já vamos para as respostas. João Pedro. João Pedro também lá do plenário. Está aí ainda? Opa. Boa noite a todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa Casa de Leis. Gostaria de cumprimentar os vereadores, a vereadora Yara Bernardi e o vereador Francisco França, centrais sindicais organizadas, sociedade. A minha fala vai ser: qual é a esperança da nossa juventude
com esse ataque, com essa retirada de direitos que esse governo golpista está propondo? Qual será o próximo direito a ser retirado? Porque vem muito mais. Não é só a nossa aposentadoria que ele vai mexer. Tem muito mais. Já aprovaram a reforma do ensino médio, que retira matérias essenciais para a formação, intelectual, né, da nossa população. E qual será a nossa esperança nesse futuro que nos espera? É como o companheiro falou, será que a gente vai ter que estar trabalhando de muleta? Será que, como diz o presidente da CBS, com a mão da muleta a gente vai ter que deixar a muleta cair para se alimentar? Porque ele falou que com uma mão a gente tem que trabalhar, com a outra a gente tem que comer. Então, é evidente que esse governo que está aí, que chegou através de um golpe de Estado, não tem compromisso não somente com a classe trabalhadora, mas sim não tem compromisso com a juventude, né? E nem com os movimentos que estão hoje nas ruas e que vai ter muito mais, que vão estar nas ruas para barrar todos esses retrocessos. Por isso é importante, sim, a juventude aqui presente, todos os movimentos e sindicatos aqui organizados, no dia 28, com força total, para barrar esses retrocessos. Se o futuro é de luta, o futuro a nós pertence. Obrigado, João Pedro. Senhor Cláudio Robes. E só lembrando que veio mais 2 inscrições, nós vamos encerrar as inscrições para que a gente possa fazer as respostas e procurar encerrar por volta das 10h20, 10h30. Muito boa noite. Está ligado? Está ligado? Bom, muito boa noite. Muito boa noite. Não estão ouvindo. Peço para aumentar um pouquinho o som do microfone lá. Agora sim. Agora funcionou. Muito obrigado e cumprimentos à mesa por ter propiciado a oportunidade dessa reflexão. Eu vou contraditar o senhor Manuel e vou falar a favor da reforma. E não quero ser vaiado. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Eu acho que nós precisamos de tantas reformas no Brasil, infelizmente. Tantas reformas precisam ser feitas, todas elas com urgência. Essa especial da Previdência passa por um momento muito crítico de uma mudança brutal no mercado de trabalho, que é o uso da inteligência artificial. Os países mais evoluídos, e a Áustria já debateu por 2 anos com a população e já realizou um plebiscito. A Noruega funciona desse jeito e outros países. O pensamento dessa gente é de que, com essa mudança que nós vamos enfrentar, de perda de cada 4 trabalhos perde 3 postos, os países tendem a se definir por uma aposentadoria padrão para todos os habitantes do país, tenham as pessoas trabalhado ou não, porque se cogita da hipótese que não tenha nesse futuro aí não muito distante nenhum posto de trabalho para algumas pessoas. A situação é terrível. Então, esse acho que é o momento para nós refletirmos sobre isso, que tipo de reforma nós queremos, diante das ameaças que existem no campo social. Diante dos problemas de todos esses jovens aí, a situação para os jovens é terrível. É a hora de nós pensarmos o que fazer. E há coisas que precisam ser superadas. Eu andei vendo debates e tal. Não é possível nós termos 20% dos aposentados do setor público consumindo 70% da arrecadação previdenciária. Não é possível. Não é possível 70% dos trabalhadores da indústria privada receberem um salário mínimo de aposentadoria. Aí está uma encrenca que precisa ser resolvida. Primeiro tem que se resolver o que nós vamos fazer com isso, e depois tocar para frente. Não dá tempo para falar, mas essas mudanças são urgentes, são de curto prazo. Nós vimos uma discussão outro dia aqui sobre as tais empresas digitais, e era a Uber, dos carros, né? Absolutamente inadequado legislar sobre isso, fazer regras para a Uber. É uma empresa digital, muda de nome de um dia para outro, capital eletrônico. É essa a verdade que a gente vai enfrentar. Mas não é lá para frente. Os robôs estão aí substituindo as células, estão substituindo o trabalho que mais emprega hoje no mundo, que é do atendimento telefônico, dos telemarketings e essas coisas.
Vai substituir um robô substitui 4 trabalhadores e já está sendo botado para funcionar. Então, acho que fazer a reforma agora do jeito que está sendo feita não vai contemplar essa reflexão. Acho que deveria se pensar mesmo, não pode esperar 2018. Nós temos que fazer debate com a sociedade, esclarecer o que está acontecendo e depois se cuidar de uma mudança que seja séria. Hoje, do jeito que está, não dá para acreditar. E a gente deixa a engenharia financeira, que o Berzoini estava falando, que é fundamental, dessas a gente não entende. A engenharia vai ter que ser encontrada, porque atua em grandes pontos. Agora, a população precisa ser prevenida em relação a essas coisas. Eu tenho 75 anos, trabalhei 46, e a situação do aposentado não é essa maravilha que todos pensam, não, é muito ruim. Eu ganho 40% do que recebia, 40%, e sempre paguei pelo teto. Então, é uma situação difícil. Essa discussão, a primeira vez que eu vi foi na década de 70, 80, onde as empresas do mundo inteiro diziam: nós assumimos, diante dos movimentos sociais, compromissos que não poderíamos ter assumido. Demorou 60 anos, mas a conta está chegando. Então, o apelo é no sentido que se discuta muito isso e que se chegue a um caminho. Do jeito que está sendo proposto, na trollada que falam, né? É muito difícil, não dá para acreditar que isso vá resolver efetivamente o problema. Muito obrigado. Obrigado, senhor Cláudio. Só tem mais 2 inscritos. O Yuri, do Levante Popular. Olá. Está aberto. Olá, boa noite a toda a população que acompanha essa audiência pública. Meu nome é Yuri, eu represento o Levante Popular de Juventude e a União Nacional dos Estudantes. E a minha fala, eu fui muito contemplado pelas falas que abordaram o quanto a juventude vai ser prejudicada também por essa reforma da Previdência, que a juventude já é um sujeito que vive vulnerabilidade no mercado de trabalho. E essas pautas da reforma da Previdência e da terceirização aprofundam essa vulnerabilidade, e as mulheres também. Mas eu venho aqui mais para fazer uma fala propondo o que a gente deve fazer nesse momento, né? Há um tempo já, os movimentos progressistas brasileiros afirmam que foi dado um golpe de Estado no Brasil para impor à população brasileira um projeto neoliberal de retirada de direitos. E a população brasileira começa a sentir esse reflexo desse golpe, desse projeto imposto a ela na pele. E isso tem proporcionado cada vez um debate mais amplo na sociedade sobre o que a gente quer para o Brasil agora, qual Brasil a gente quer. E eu acho que esse debate que está sendo feito aqui ele deve ser levado para o lugar onde a gente trabalha, para a escola onde a gente estuda, trabalha, a universidade, para os nossos bairros, e a gente incentivar mesmo esse debate sobre qual é o objetivo desse governo do Temer. E proporcionar para a população no geral o debate que a de mídia não faz. E agora, né, nós temos o calendário da Uni, já foi tirado um calendário de lutas contra a reforma da Previdência, no final do mês vai ter a greve geral, e eu acho que se a gente quer barrar esse retrocesso, a gente tem que entender que ele está aliado a esse projeto de retirada de direitos, e a única forma de a gente avançar com isso é fora Temer, direto já. Obrigado. Obrigado, Yuri. O próximo, último inscrito, Guilherme, do Movimento Estudantil. Boa noite, primeiramente, boa noite a todos. Só falar, eu estou um pouco nervoso, é a primeira vez que eu faço isso, mas eu vi bastante, fui contemplado bastante pela fala de bastante gente aqui, só que é difícil a gente ver tudo isso, uma organização aqui dentro muito boa, vários tipos de pensamentos, de propostas para um Brasil novo, ou contra mesmo essa reforma, mas, de fato, tipo, na prática, o que a gente vem fazendo para isso, sabe? Mais uma pergunta tipo, de reflexão mesmo, o que a gente vem fazendo para barrar esse tipo de coisa? Porque a gente marca ato, greve geral, debate, mas e aí, mano? Aonde vem a luta de verdade, certo? Será que é isso mesmo, esse tanto de luta que a gente está dando para a sociedade agora, que precisa ser dado, sabe? Os movimentos sindicais, o movimento estudantil. Será que a gente não precisa elevar esse nível de luta? Porque se
a gente não deu para perceber ainda, está sendo muito difícil. Vai ser muito difícil para a gente jovem ainda, que está vendo que a gente, 2, 3 anos atrás, pensava num futuro, agora com essas reformas já tem que pensar em outro, tem que se organizar de outra forma, e tipo, do jeito que a gente está olhando, não tem futuro mesmo, sabe? E eu acho que é uma vergonha assim, para o pessoal que milita há muito tempo, saber que a maioria tipo, das pessoas que vão nas manifestações não são essas pessoas, sabe? Intelectuais, pessoas que falam por redes sociais, assim, existem muitas, mas e quem vai no ato? Cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas que a gente leva por trás? Porque somos líderes sindicais de movimento estudantil, a gente é conhecido por bastante gente, mas e aí, mano? Cadê a nossa movimentação com essas pessoas? No ato, nos dados da Frente Brasil Popular, o último ato aqui do dia 31, teve 500 pessoas aqui. E isso tipo, foi o maior ato de Sorocaba de 2017. E eu acho que a gente tem que ter vergonha disso, porque 500 pessoas é menos de um bairro daqui de Sorocaba. Sabe? A gente precisa se mobilizar de verdade. E é um recado que eu deixo a todos vocês, que não levem isso como palavras ao vento, não, mano. A gente precisa, dia 28 está aí, é greve geral de verdade e vamos se mobilizar. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Queria responder pelo menos dois questionamentos endereçados à Câmara. O primeiro é do Assérgio, dos condutores, dizendo o que esta casa vai fazer. Eu posso dizer, eu e a vereadora Yara, que nós vamos ser uma trincheira aqui de resistência, de debate, fazendo o máximo possível. Agora, a grande luta não se trava aqui, se trava lá fora. Essa plenária, essa audiência pública, ela foi convidada ou convocada para esta casa exatamente, Carlos Leite, a Márcia, o Milton, para que os favoráveis à reforma viessem debater aqui, por aqui ser um campo neutro, ser um local público, e alguém nos questionou isso na sessão passada, mas vocês só vão trazer as pessoas que são contra a reforma. Nós deixamos claro na tribuna, não, nós fizemos exatamente aqui para que seja convidado também os favoráveis, inclusive os deputados e os outros colegas vereadores desta casa. Agora, nós não podemos obrigá-los a vir. Desafiamos, fomos para a tribuna, tivemos no ato no dia 31, pedimos para que todos vocês entrassem nas redes sociais e desafiassem e convidassem os favoráveis à reforma, para que saísse lá de debaixo da mesa e viesse debater com a gente. Não vieram, infelizmente, nós não temos como obrigá-los. Então, o que nós vamos deixar claro que todos foram convidados oficialmente pelo convite da casa e todos foram convidados pelas redes sociais e pela tribuna. Se não vieram, porque realmente não têm coragem de vir debatê-los. Eu queria começar, acho que pela OAB, porque já vem respondendo algumas perguntas e fazendo as considerações finais, para que, ao final, a maioria das perguntas foi direcionada ao Berzoini, aí ele responde e já faça as considerações finais. Pode ser assim? Doutor. Bom, acho que foi muito produtivo hoje, né? Nós temos aqui representantes de sindicatos, alguns perguntaram especificamente sobre eletricitários, sobre trabalhadores aí, postos de gasolina, né? Tivemos muitos jovens também que estão preocupados, porque, como nós falamos, isso reflete em todos, né? Ao jovem, ao idoso, à mulher, né? Houve uma pergunta, acho que específica aqui para mim, sobre a questão dos postos de gasolina, porque eu citei o benzeno. Essa PEC traz um retrocesso muito importante para quem trabalha exposto a risco, porque ela tira o risco da Constituição. Quando lá se fala em aposentadoria especial, decorrente de insalubridade, periculosidade e penosidade, já se tentou, através de uma lei infraconstitucional, substituir essa palavra por agente nocivo à saúde, né? Mas a justiça ainda vem entendendo que o risco inerente, né? O eletricista com uma tensão elétrica superior a 250 volts, quem trabalha exposto a um posto de gasolina, a um explosivo, por exemplo, a justiça ainda garante esse direito. Mas agora a própria Constituição vai ser alterada. E quando a gente tira a palavra risco e substitui apenas por comprovação do dano de um agente nocivo, vocês vão ser muito afetados. Tá? Então, acho que é o momento da gente pensar no jovem que vai ter que entrar no mercado de trabalho dessa forma,
né? Pensar no idoso que está aposentado, mas que vai ter uma pensão por morte reduzida, não vai poder acumular essa pensão por morte com a aposentadoria, vai receber aí 60% se tiver apenas um dependente. Então, isso afeta a todos. A OAB, ela vem se posicionando de forma contrária, né? Deixando muito claro que nós não somos contra qualquer reforma, nós somos contra essa reforma que está imposta. Tá? Isso acho que é muito importante, fomentar essa discussão em todos os lugares. Tá certo? Eu acho que, por isso, eu agradeço muito o convite, né? A OAB agradece esse convite, porque quer participar dessas discussões e dessas mudanças. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Marcos. Eu vou tentar ser abrangente e, ao mesmo tempo, sucinto, se é que isso é possível. Primeiro, vou recomendar a brilhante fala do jovem aposentado ali, que mensurou a possibilidade, né, de que as alterações tecnológicas serão tão profundas que você vai extirpar boa parte do mercado de trabalho. Bom, e também ele lembrou uma fase curiosa, né, que dos empresários, das grandes corporações dos anos 70, dizendo, olha, isso aqui, o pacto social celebrado lá atrás não é possível. Então, isso é que é importante reter. Emprego é pacto social. Quer dizer, o emprego não é uma função exatamente racional da economia. Não é? Se pudesse dar um exemplo disso, exatamente no setor de combustíveis, né? Há uma lei muito inteligente no Brasil. Você pode gostar disso ou não, mas o Brasil produz tecnologia para automação de postos de combustível. Não é? Então, o Brasil exporta essa tecnologia, vende, mas essa tecnologia está sendo proibida de ser utilizada aqui. Isso funciona, e é bom sempre lembrar disso quando a gente desenha o que país a gente quer ser. Você pode criar leis que envolvem aquilo que em economia a gente chama de non-tradables. Né? A gasolina pode ser baratíssima na Venezuela, mas ninguém vai levar o carro de São Paulo até lá para abastecer. Então, esses raciocínios num país tão grande, tão afastado de tudo, porque é isso que nós somos, né? Nós estamos no Ocidente, mas não somos exatamente ocidentais. Isso pode nos levar a construir raciocínios e estratégias que produzam bem-estar, a despeito da tecnologia, porque nós não podemos fechar os olhos para a inovação tecnológica. Disso eu concordo. E acho que o André Góes já escreveu sobre o que o senhor estava percebendo há mais de 20 anos atrás. E está aí o senador Suplicy, que já aprovou uma lei sobre essa questão da renda básica. Mas ela, de certo modo, esteriliza e desresponsabiliza a elite do país. Certo? Porque eu nivelo por baixo a segurança econômica de todos, que no Brasil já é ruim. E quando eu falo de segurança econômica, eu tenho que lembrar aí da pergunta sobre a justiça do trabalho. Por que a justiça do trabalho incomoda tanto? Bom, porque ela traz para a dimensão do social, não é, a ideia de segurança jurídica. Os juízes gostam muito de se sentir progressistas, esse ou aquele. Mas os juízes saem todas e os advogados das mesmas faculdades. Então, por que a justiça do trabalho funciona de modo distinto? Por duas razões, me parece. Né? Primeiro, porque ela é muito atrelada à ideia de Estado Nacional. Então, é por isso que ela é tão combatida. Certo? A ideia de Estado Nacional está extremamente ligada à justiça do trabalho, que ela não é uma justiça progressista, nem é uma justiça conservadora. Eu diria a vocês que ela é a única justiça nacional que existe. E quando se ampliou a competência da justiça do trabalho em 2004, a gente recebia processos da justiça estadual que eram inacreditáveis. Não é que o processo não andasse. O processo andava. O juiz julgava, subia, tinha outro recurso, julgava de novo, descia, aí produzia uma prova, anulava, subia de novo. Era uma coisa que, assim, o judiciário funcionava, mas funcionava para não funcionar. E, para nós, isso era uma coisa aterradora. Como é que um processo demora, como regra, né, tanto tempo? Então, me parece que essa é a razão do ataque. Não é porque os juízes de lá são melhores, eu não me considero de modo nenhum melhor do que qualquer colega da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Militar. Todos nós temos a mesma formação jurídica, a mesma formação, digamos assim, ideológica, não é?
E o problema é desse atrelamento. A Justiça do Trabalho é a única justiça nacional do país. E sobre a terceirização, que é uma coisa realmente impactante, né? A terceirização que saiu da lei, desta lei, assim, ela conseguiu ser pior do que a súmula. E a súmula já é ruim, porque realmente a sociedade não pode depender da súmula, né? Na verdade, gente, vou dar um conselho a vocês. Quando os juízes brasileiros se tornarem novamente ocultos, estranhos, desconhecidos, é que a sociedade brasileira melhorou de novo. Certo? Juiz superstar é um sintoma de fragilidade institucional, né? E nessa fragilidade institucional, que é o juiz superstar, está a superterceirização. Porque, vejam só vocês, a terciarização é um fenômeno econômico fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, se hoje eu tenho um dentista que extrai o dente e o outro que usa titânio ou alguma... essa especialização do trabalho do dentista, não é? É que gera dinâmica na sociedade. Então, a terciarização, ela geralmente aumenta o valor do trabalho, aumenta a massa de salário. O que estamos fazendo com a lei aprovada, primeiro que é uma lei esterilizada, né, que é anterior a tudo que vivemos nos últimos 15 anos. É uma lei que subverte o debate sobre terceirização do ano passado, gostemos nós ou não desse debate, mas esse debate madurou, foi aprovado pela Câmara, foi à Câmara Alta, está no Senado, e aí você leva o truco. Não é? Um truco que, inclusive, a carta saiu literalmente, né, de dentro da manga. É uma coisa assim, é uma democracia muito frágil suportar uma coisa dessa. Do ponto de vista do processo legislativo, a senhora que é uma legisladora experiente, assim, é um desrespeito a todos, mas a gente faz de conta que não está vendo nada. E essa terceirização, ela, na verdade, ela traz para o centro do mercado de trabalho brasileiro não a busca da especialização, da linha administrativa, mas é a venda de gente. É pegar jovens pobres, colocar para receber pouca coisa, como aquele jovem mencionou, trabalhar de modo precário, e eu comentava com a vereadora, não se trata de trabalhar 49 anos, porque, como disse o técnico do DIEESE, só há 9 contribuições por ano. Então, se há 9 contribuições por ano, quem conseguir ter a sorte de trabalhar 49 anos, ainda que de modo intermitente, tem que adicionar 25% de contribuição para conseguir o teto da Previdência Pública, da Previdência do INSS. Então, a média integral, exatamente, bem corrigido ali pelo ex-ministro. Então, essas coisas, né, têm que ser balanceadas, porque nunca houve pleno emprego sem que alguma ideia política e social de sociedade se interponha. A ideia de que a tecnologia vai suprimir o trabalho está à nossa frente há pelo menos 2 séculos. Né? Está em Adam Smith, quando fala da especialização do trabalho de fazer alfinete. E vejam só, a mulher ingressou no mercado de trabalho com força na Segunda Guerra Mundial. Não quis mais retornar, e daí foi aumentando. Então, se você olhar do ponto de vista da população relativa do mundo, há mais gente empregada hoje do que na época dos 30 anos gloriosos. O que não há é compromisso com o emprego. É isso que foi retirado do Pacto Social. Não é exatamente a inovação tecnológica. Né? Nós inovamos muito mais do ponto de vista tecnológico, com muito mais profundidade, entre os anos 30 e os anos 70, do que agora. Que boa parte da tecnologia que a gente consome, ela é programada para se autodestruir. Não é? Se você pensar das coisas que você tinha 10 anos atrás, já não tem hoje. E cadê aquela coisa que era tão inovadora? Desapareceu porque não é um tempo em que há uma mudança tecnológica que influencia a sociabilidade como um todo, a meu juízo. Então, eu diria que haverá sociedade do trabalho mais à frente, e, se nada for feito, sociedade do trabalho cada vez mais precária. Muito obrigado por ouvir, muito obrigado pela paciência e boa noite a todos. Obrigado, doutor. Vou passar para o Fábio, da POSP.
Costumam ter um pouquinho mais de paciência que nós estamos terminando. Bom, primeiro eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez. Eu acho que todo esse debate ele é fundamental para a nossa resistência. Nós já conseguimos algumas coisas. Por exemplo, a votação da reforma da Previdência estava indicada para o dia 28 de março. Não foi à toa, né, que após o dia 15 de março eles alteraram a votação, que estão falando em abril. Agora já tem gente falando em segundo semestre. Mas nós temos que ficar atento, porque, por exemplo, quarta-feira, agora, dia 12, o relator do projeto apresenta o parecer da idade, que não está abrindo mão dos 65 anos. Certo? E aí nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que eles estão colocando. Primeiro, jogaram uma armadilha e dizer o seguinte: depois do dia 15, eles disseram o seguinte: nós vamos tirar o funcionalismo público estadual e municipais da reforma da Previdência, não foi isso? Nós não caímos nessa. E não mudamos nossa estratégia de luta, porque a gente sabia, primeiro, que essa é uma luta de classe, e que a Previdência é um patrimônio nacional que todos nós estamos defendendo. E nós sabíamos que, se fosse aprovada a regra federal, seria aprovado para todos. Mas você é funcionalismo público, mas você é pai, é mãe, é irmão. Nós não queremos, nós não vamos aceitar essa reforma de nenhum jeito. Certo? Importante dizer que nós fizemos dia 15 e o dia 31 muito forte. O governo organizou no domingo o MBL para fazer uma atividade do pessoal que defende a reforma. Vocês viram o que aconteceu? Não conseguiram mobilizar. O que significa que nós estamos ganhando o debate na sociedade. Agora a estratégia não pode mudar. É luta, luta, luta. Dia 28, nossa greve geral, e vamos resistir e vamos enfrentar esse governo, porque ele não tem legitimidade para discutir uma alteração na Previdência. Como disse o Berzoni, nós vamos discutir isso na sociedade e vamos resistir. Obrigado pelo convite e por estar aqui essa noite. Obrigado, Fábio. Fernando Diese. Novamente, obrigado pelo convite oferecido pela bancada do PT aqui na Câmara. Vereador Iara, vereador França. Gostaria de agradecer também a diretoria de Sindicatos Metalúrgicos de Sorocaba. Nós estamos juntos na subseção aqui em Sorocaba desde 2008. Então, os Sindicatos Metalúrgicos é quem mantém uma subseção aqui. E a diretoria, dentro desse contexto de um sindicato cidadão, nunca limitou o trabalho da nossa subseção a outros sindicatos também. Então, também a bancada de vereadores, sempre que precisarem de nós do Diese, pela luta dos direitos e pela melhoria do bem-estar dos trabalhadores, nós estaremos à disposição. Sinto-se à vontade para convidar, para questionar, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado novamente. Obrigado, Fernando. Companheiro Ricardo Berzoni. Tentando ser breve, porém respondendo às questões colocadas. Primeiro, a juventude, né, que eu vi várias falas aqui sobre esperança, sobre o que esperar do futuro. Tá? Eu acho que esperar do futuro, como sempre, é muita luta. Eu comecei a minha militância sindical e política muito jovem. E passei por várias situações. Era ditadura militar. Então, a gente estava sempre achando que podia, a qualquer momento, sofrer a repressão da ditadura militar. A gente passou por intervenção nos sindicatos bancários, junto com os petroleiros, metalúrgicos e outros, e a gente ficou 1 ano e meio resistindo sem ter a diretoria do sindicato. Um grupo de bancários de vários bancos que se cotizava para imprimir o jornalzinho do sindicato. A gente passou pela redemocratização do país, pelo governo Sarney, que foi crise atrás de crise. Aí, quando a gente pensou que elegeu uma pessoa do povo para a presidência, vem o Collor, que foi aquela tragédia, confisco da poupança, truculência. Eu fui preso no governo Collor por liderar uma greve onde eu enfrentei, na época, uma postura conservadora e autoritária da Justiça do Trabalho. A gente fez uma greve, fomos duramente reprimidos, e eu falei, não, vamos continuar. E depois acabei, no final da greve, sendo preso. Enfrentamos o governo Itamar, que não ia nem para lá nem para cá, plano real, popularidade falsa, moeda forte, que precisava de juros cavalares para ficar forte. Bom, é luta, 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 não tem jeito. O governo Fernando Henrique, que dizia, respondendo ao nosso companheiro que, de maneira muito firme e corajosa, defendeu aqui
que haja reforma, e eu também sou daqueles que eu não sou contra que haja reforma. Eu só acho que nós não podemos cair na conversa do mercado financeiro. O Fernando Henrique dizia o seguinte: 1/3 da população brasileira é inempregável. É quase como o imexível do Magra, né? É inempregável, porque ele dizia as novas tecnologias, do pessoal desqualificado. Ou seja, foi uma coisa assim que chocou todo mundo. Assim, como é que pode um presidente se referir assim ao seu povo? Ainda bem que veio outro presidente em seguida e mostrou que, se tiver investimento, se tiver estratégia, se tiver a colocação das empresas públicas numa perspectiva estratégica para gerar emprego, nós geramos 21 milhões de emprego. Com a tecnologia comendo solta. O smartphone surgiu no governo Lula. Não que foi o Lula que inventou, não, mas o Steve Jobs lançou o iPhone no governo Lula. Isso daqui está mudando a humanidade. Mas eu fiquei feliz essa semana, sabe por quê? Que eu vi que o Uber anunciou que vai embora da Dinamarca. A Dinamarca é um país muito culto e muito cônscio das suas responsabilidades de Estado. Por que ele fez isso? Porque a Dinamarca enquadrou o Uber. Você quer trabalhar aqui? Você vai obedecer o Estado Nacional, o velho e bom Estado Nacional. Nós não vamos aceitar essa conversa mole de vocês transformando cada taxista num cabelô. Porque, no fundo, é isso. A Uber eu não uso Uber em hipótese alguma. Pode estar custando o dobro do táxi, eu pego o táxi. Dou um jeito, me viro, ou vou de metrô, ou vou de ônibus, ou vou com o meu carro. Porque eu acho o Uber o fim da picada. O Uber é transformar cada brasileiro que está semi-empregado ou desempregado num motorista em tempo parcial. Quantos jovens estão aí iludidos com o Uber? Dá uma balinha e vai estragando o mercado de táxi. Não, tem um monte de problema no serviço de táxi. Mas não é destruindo o serviço de táxi que nós vamos ter a melhora do serviço de táxi. Porque o Uber também, na hora que dominar o mercado, vai cobrar quanto quiser. Como toda boa multinacional americana vai fazer gato e sapato do povo brasileiro. Então, assim, nós temos que entender o seguinte: as novas tecnologias são bem-vindas, eu uso muito, inclusive para fazer política. Mas ela não é inexorável. O Estado tem que regulamentar aquilo que entender democraticamente que tem que ser regulamentado. Senão, daqui a pouco não tem mais nada, é tudo no smartphone. Vai parecer que o mundo é um smartphone. O dia que tiver uma tempestade solar e afetar as redes de comunicação, a gente vai passar fome. Não vai conseguir fazer nada sem isso aqui. A gente precisa saber viver sem isso aqui, saber viver com e saber viver sem. E não é inexorável. O Alvin Toffler, lá nos anos 80, falava da terceira onda. Olha, os empregos se reformulam, se restabelecem, desde que o Estado regulamente, senão vira tudo informalidade. Aí, minhas homenagens à Justiça do Trabalho, que tem sido uma trincheira importantíssima para defender a civilização. Nós precisamos ser civilizados. O capital não pode mandar em tudo, não, gente. O capital não pode reinar do jeito que eles pretendem reinar. O governo Temer é resultado de um pacto do capital para passar para um outro padrão de acumulação financeira. Um outro padrão de acumulação com mais exploração. A terceirização, disse muito bem nosso caríssimo juiz do trabalho. A especialização existe há muito tempo. Desde o tempo que o Cabral chegou aqui, já tinha gente especializada trabalhando na caravela. O que estão fazendo agora chama-se precarização e transformação do ser humano em mercadoria barata. Não é nem mercadoria cara, é mercadoria barata. É o que o Temer sancionou. Essa terceirização é um crime, é inconstitucional, na minha opinião. O PT está entrando com a DIN. É inconstitucional. Tá? Afronta vários artigos da Constituição. Agora, eles acham que é assim. Sabe por quê? Porque a turma deles é tudo assim. O governo Temer é do PSDB. Não é do PMDB. O PMDB é um auxílio luxuoso para o programa de governo do Fernando Henrique. Estão retomando tudo que o Fernando Henrique queria fazer e não conseguiu quando o PT era oposição. Então, eu quero dizer o seguinte: eu acho que tem que levar em consideração mudança tecnológica, transformações, etc., mas nós temos que saber o seguinte: existe uma coisa chamada povo-nação. Se o povo abrir mão de ser uma nação, ser uma sociedade de verdade, é só um bando e um território.
Nós não queremos ser um bando e um território, nós queremos ser uma nação com um povo soberano. Creio que essa conversa de aposentado do setor público levar a maior parte, primeiro, são caixas distintos, não sei se o pessoal sabe. Não é o caixa da Seguridade que paga as aposentadorias do setor público. Embora seja tudo orçamento da União, é artigo 40, Previdência do setor público. Artigo 195, Previdência dos trabalhadores da CLT, do INSS, regime geral. Tem que estabelecer essa diferença, porque a razão pela qual, tirando os privilégios que setores têm, mas a razão pela qual a despesa é maior com o setor público é porque a média de contribuições do setor público é maior, por uma razão muito simples. Não tem tantas pessoas com renda baixa trabalhando no setor público como tem no setor privado. Se pegar, por exemplo, a folha de pagamento aqui da Câmara Municipal, ou da Assembleia Legislativa, ou mesmo de uma Secretaria da Fazenda, ela, evidentemente, pela natureza do trabalho, ela é diferente de uma empresa privada, com suas características. Além do que, o concurso público sempre puxa um pouco para cima a remuneração e a contribuição previdenciária. Por último, a questão que o Emerson levantou da sonegação. Esse tema é muito importante porque tem questões, tem problemas do Poder Judiciário, digamos, uma certa ineficácia na execução fiscal. Segundo, tem o problema da própria corrupção. E terceiro, é uma questão que todos os países enfrentam, a sonegação. A inadimplência, que é quando o empresário declara, mas não recolhe porque está sem caixa, ou está com caixa curta, ele prefere pagar o banco, que o juro é mais alto, do que pagar o imposto. E a outra é simplesmente a sonegação. Sonegação pura e simples. Ele encontra uma maneira de tentar esconder. A terceirização faz parte disso, inclusive. Nós precisamos combater a terceirização, não a especialização. A terceirização por conta disso. Então, sonegação vai ter sempre. Nós montamos, quando eu fui ministro da Previdência, 20 forças-tarefa, incluindo Polícia Federal, Auditor Fiscal do INSS e Ministério Público. Estouramos vários esquemas de fábrica de sonegação na época, e continua até hoje funcionando. É um sistema que foi incorporado pelo INSS como algo permanente. Agora, tem uma questão que as pessoas às vezes não compreendem, que é o seguinte: é preciso reformar a estratégia de financiamento da Seguridade, aquilo que eu falei no começo. Não basta combater a sonegação, não basta combater a fraude, tem que fazer isso permanentemente. Mas é preciso mudar a estratégia. Mudar a estratégia é aquilo que eu falei antes. Como é que num país como o Brasil, com essa desigualdade que nós temos, nós vamos sacrificar o trabalhador rural, o trabalhador urbano pobre, os trabalhadores da educação que ganham pouco, as mulheres, as viúvas, porque a pensão vai ser reduzida e não pode acumular mais, enquanto nós continuamos deixando de cobrar imposto de renda da pessoa física sobre dividendos. Não há nada, não há justificativa moral ou técnica para continuar deixando essa turma do bem-bom, estou falando dos grandes banqueiros, grandes latifundiários, pessoal do agronegócio, pessoal do grande comércio, esse pessoal recebe limpinho o dividendo. Benzinho, mas que você tem conta? Não tem nada contra, só quero que eles paguem o mesmo que o acionista norte-americano pague. Só isso. Não vou nem falar de qualquer outro país para não haver confusão ideológica. Eu estou querendo que o sistema tributário brasileiro se alinhe com o sistema tributário norte-americano. A referência é essa. Eu prefiro o alemão, mas deixo pelo americano. Então, eu estou dizendo para a gente não se iludir. O que está em jogo no Brasil é uma disputa pela renda nacional. E encerro com um exemplo muito simples. Eu disse aqui, durante a minha fala, que a arrecadação da Previdência ano passado, só da contribuição previdenciária do trabalhador e da empresa, foi 364 bilhões de reais. Imaginando que a imensa maioria dos trabalhadores não tem condição de contribuir, mas eu acho que os bancos adorariam que pelo menos metade de 180 bilhões passasse pelo guichê deles. Esse é um dos pactos do golpe.
O golpe teve acordos. Não pensem que se dá um golpe da democracia sem que haja acordos. O acordo do pré-sal, entregar o pré-sal para as petroleiras mundiais. Da terceirização, precarizar mais o mercado de trabalho, que eles não gostam de pagar salário de acordo com o que os sindicatos conseguem conquistar. E, fundamentalmente, carrear a Previdência, como já está acontecendo pelo medo. Os trabalhadores estão com medo, estão indo procurar os bancos para saber como é que faz para fazer um plano de previdência privada. Que, por sinal, aconselho todo mundo. São péssimos, de todos os bancos, inclusive do banco que eu trabalhei. Banco do Brasil, Caixa Federal, Bradesco, Itaú, Santander, todos. Os planos são péssimos. É uma roubalheira. É quase um enriquecimento sem causa. Não vale a pena. É melhor botar no Tesouro Direto. Quem tiver assustado e quiser poupar, bota no Tesouro Direto, dá rentabilidade muito melhor, com menos taxa de administração. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, não tem saída, é só lutar, lutar, lutar. Às vezes, na luta, a gente perde uma, ganha outra, a gente perde 3 e ganha uma, mas tem épocas que o movimento ganha fôlego e a gente ganha a maioria. E, nesse caso, ganhar é derrotar a reforma da Previdência e, pedagogicamente, explicar para os nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, colegas de futebol, colegas da mesa do bar da igreja, que o golpe foi contra o povo, não foi contra a presidenta eleita. O golpe não tem nada a ver com pedalada, não tem nada a ver com corrupção. O golpe foi para tomar dinheiro do povo, entregar para os banqueiros, para as petroleiras, para os grandes latifundiários e reduzir o papel do Estado brasileiro. Obrigado. Obrigado, Verzini. Companheira Iara, fazendo suas considerações finais. Só queria agradecer a todos que compareceram, que estão nos assistindo, a qualidade da mesa, das intervenções do plenário. E até fomos questionados o que fazer daqui. Agora é tratarmos de trabalhar o tema, que já saímos aqui com muito mais informação sobre o tema da reforma da Previdência, a precarização do trabalho, e agirmos nos espaços que nós temos. Acho que essa é a nossa tarefa. Preparar o dia 28, como disse o professor, e fazermos a nossa tarefa, que é cada um daqui ser um multiplicador do que ouviu, do que aprendeu aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, companheira Iara. Quero agradecer a todos os nossos colegas aqui da mesa, todos os presentes, aqueles que já foram embora. Agradecer aqui os funcionários da casa que nos propiciaram essa audiência pública transmitida ao vivo. Agradecer os companheiros da Copa que nos serviram aqui. E desejar a todos um bom retorno, boa luta, e rumo ao dia 28, com a grande greve geral nesse país, e Sorocaba estará envolvida, com certeza. Está encerrada a sessão.